Atenção! Começa agora uma teleaula de inglês do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 6. Bons estudos! Vermelho caneta, preto lápis, branco papel, cor de rosa rosa. Bem, se você pensa que eu estou ficando louco, você está muito enganado. E você vai entender direitinho porque eu estou falando esquisito desse jeito depois de assistir a nossa teleaula de inglês de hoje. Hoje nós vamos falar em inglês sobre as características das pessoas e das coisas, as qualidades que elas têm. E para falar disso, nós precisamos usar um tipo de palavra especial, o adjetivo. Você vai ver que na língua inglesa a gente usa o adjetivo de um jeito diferente. Além de estudar isso, nós vamos visitar a cidade de Miami, nos Estados Unidos, na parte de turismo da nossa teleaula de hoje. This is David and this is Jonas. David e Jonas trabalham na mesma fábrica. Eles precisam contratar uma pessoa para trabalhar como auxiliar do departamento. Eles estão na dúvida entre dois candidatos que se deram muito bem nos testes. Preste atenção na conversa e tente entender quais são as qualidades desses candidatos. This is Marlise. And this is Paulo. We have a big problem. We have 2 good candidates and only 1 opening. Paulo is a nice person. But Marlise is a nice person too. Yeah, and she's a careful driver. Yeah, but Paulo is a careful driver too. Now, both Paulo and Marlise are good typists. Yeah, and hard workers too. I don't know. They're both very good candidates. Tanto a Marlise quanto o Paulo são candidatos muito bons para esse serviço. Eu acho que a gente devia pensar melhor nas qualidades desses funcionários. Vamos pensar um pouco nas qualidades destes dois candidatos. As qualidades de Marlise são as seguintes. She is a nice person. She is a careful driver. She's a good typist. And she is a hard worker. As qualidades de Paulo são as mesmas. He is a nice person. He is a careful driver. He is a good typist. And he is a hard worker. Se os dois têm as mesmas qualidades, they are both good candidates. They are both good candidates. They are both good candidates. Os dois são bons candidatos, mas candidatos a quê? A casar com a mocinha, é isso? Só pode ser isso. E pelo jeito baixinha que você dá bem. Gilbert is a nice man. Vincent is a nice man too. Olha só a força do homem. Acho que ela vai escolher ele, hein? Oh, Vincent is a strong man. Que coitado do baixinho, não vai dar nem pro cheiro. Isso é o que você pensa, meu amigo. Tamanho não é documento. Vamos ver. Oh, Gilbert is a strong man too. Eu falei que esse baixinho ia botar pra quebrar? Mas olha, da Lanterna, no fundo esse filme não tá me interessando muito não, viu? É mesmo? Por quê, hein?
Ah, não sei, sabe? Aquele ator de barba até que é bom, mas esse filme é mais um filme pra mocinha, sabe? Que tá naquela idade, se apaixonar, essas coisas. Não. Filme de mocinha é coisa nenhuma, rapaz. Olha, isso daí é filme de homem. Você não vê que toda hora eles falam, ó, man, pra lá, man pra cá, não é verdade? Não, isso aí você tem razão. Agora, por que aparece escrito tudo ao contrário, hein? Como assim ao contrário? Ué, você não viu ali? Só presta atenção. Man é homem, tá certo? Certo. E men são homens, tá certo? Pois é, e ela disse a nice man, a strong man e rich man. Não tá tudo ao contrário? É como se a gente dissesse, este é um preto lápis, em vez de dizer, este é um lápis preto. É verdade. Estranho, né? Em português, chamar um lápis preto de preto lápis ficaria realmente muito esquisito, não é verdade? Mas em inglês é assim que se fala. Black pencil, preto lápis. E no meu trabalho de repórter, como eu gosto muito de falar sobre as diferenças entre o inglês e o português, eu gostaria um pouquinho de falar sobre esse assunto com você. Veja bem, na língua inglesa, os adjetivos vêm antes dos substantivos. Black pencil. Black é adjetivo e pencil é substantivo. Muito bem, os adjetivos são palavras que são usadas para descrever ou caracterizar alguma coisa. Por isso nós dizemos que os adjetivos podem modificar os substantivos, que são as palavras que dão nomes para as coisas. Vamos pegar então um exemplo da nossa teleaula de hoje para ajudar a gente a entender melhor isso. Na teleaula de hoje você ouviu alguém falando em careful driver. Então vamos lá. Careful quer dizer cuidadoso. Esta palavra é um adjetivo. Um adjetivo que modifica o substantivo driver. E como você já sabe, driver significa motorista. Ou seja, traduzindo ao pé da letra, careful driver quer dizer cuidadoso motorista. Só que em português, normalmente, a gente diz o contrário. Motorista cuidadoso. Em português, a gente usa o adjetivo depois do substantivo. Lápis preto. Agora, se fosse em inglês, teria que ser dessa forma. Preto lápis. Black pencil. Agora, quando o verbo to be entra na história, tudo muda de figura. Quer ver só? Ao escrever uma frase para dizer black pencil, eu uso a mesma ordem de palavras que a gente usa em português. The pencil is black. O substantivo pencil vem antes do verbo to be, is. E o adjetivo black vem depois do verbo. Então, no caso de careful driver, a frase com o verbo to be fica assim. The driver is careful. They are both careful. Ô, louco! Os caras resolveram puxar a peixeira pra ver quem fica com a mocinha. Ô, da lanterna, num filme dessa categoria, você devia falar isso de outro jeito, sabe? De que jeito? Não, fala com mais elegância, meu amigo. Você podia falar assim, oh my God, eles vão disputar o amor da donzela num duelo de espadas. Fica melhor. Gilbert is very good. Oh, Vincent is very good too. They are both excellent swordsmen. Oh, Ela acha que os dois são bons espadachins. Eu não concordo. O da barba é muito melhor. Ah, que isso? Você não tá vendo que o baixinho é muito mais esperto que ele? Olha lá.
to Miami. Ela tá indo embora pra Miami. Mas por que Miami? Porque Miami é a cidade dos Estados Unidos que nós vamos conhecer hoje. Let's travel together. Miami é uma das cidades do estado da Flórida, nos Estados Unidos. Por causa do clima agradável e da zona franca de comércio, Miami atrai turistas de todas as partes do mundo. Eles vêm para passar alguns dias e fazer muitas compras. Miami fatura milhares de dólares graças aos turistas. 20% dos moradores da cidade são negros e 60% têm origem hispânica. Essa presença maciça dos hispânicos fez com que o espanhol se estabelecesse como a segunda língua na cidade. O dinheiro que entra com o turismo ajuda a construir em Miami aeroportos, estádios e outras comodidades para quem vive ali. Um dos maiores estádios de Miami se chama The Orange Bowl. Agora que você já viu a cidade de Miami, que tal rever tudo que você aprendeu na teleaula de hoje? E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu uma situação onde era preciso descrever as qualidades das pessoas. Você aprendeu que as palavras que ajudam a gente a descrever as características das pessoas e das coisas se chamam adjetivos. E finalmente você viu que quando a gente usa adjetivos em inglês, a ordem das palavras é diferente. Mas a ordem dos seus estudos é sempre igual. Depois de assistir a teleaula, você tem que estudar o seu livro de inglês, ok? Então, até a próxima. See you.